Olá! Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais fundamentais da humanidade, que, no fundo, se resume a uma escolha. Uma escolha que parece simples, mas que define tudo. Vamos pelo caminho da suspeita ou pelo caminho da confiança. E temos aqui os dois grandes protagonistas desta escolha. De um lado, a figura de Adão, que vai representar a dúvida, a suspeita, e do outro, Abraão, que representa o pioneiro da fé, da confiança, mesmo sem ver o que está para lá da curva. Ora bem, para percebermos isto, temos de recuar ao princípio de tudo, à história que, de certa forma, criou esta bifurcação no percurso da humanidade, a história de Adão. A leitura que nos é proposta é que o caminho de Adão é marcado pela desconfiança. É a história de ver um aviso, uma orientação e pensar: o que é que estará por trás disto? É ver as intenções de Deus com suspeita, quase como se fossem fruto de um ciúme divino. Mas depois aparece uma figura que muda completamente as regras do jogo. Abraão. Ele representa um corte radical com essa lógica da suspeita. É alguém que decide acreditar numa promessa e que parte para uma jornada baseada, bom, unicamente na confiança. Certo? Mas o que é que leva alguém a fazer isto? A seguir um caminho tão radical e, convenhamos, tão incerto? Que chamado foi este que fez Abraão abandonar tudo o que conhecia? É preciso pôr isto em perspectiva. Quando este chamado acontece, Abraão tem 75 anos. 75. Está a viver na região que hoje conhecemos como o Iraque e ele e a sua mulher, Sarai, não têm filhos. O cenário não podia ser mais improvável para começar uma nova vida. A vida dele, até este ponto, já tinha sido uma longa viagem com a família. Mas em Harrã, um ponto de paragem, após a morte do seu pai, que a sua história pessoal sofre uma reviravolta completa. É um ponto de viragem absoluto. E a ordem é mesmo radical. Pensem nisto. Larga tudo o que conheces, o teu país, os teus familiares, a casa do teu pai, a tua identidade e parte. Parte para uma terra que eu ainda te vou mostrar. É o derradeiro salto de fé no desconhecido. E é aqui que entra uma interpretação, olhem, absolutamente genial do século XI. Um comentador chamado Rashi olhou para o hebraico original, toi, vai, que se traduz como tu, vai, e propôs uma nova leitura. Va pour toi, ou seja, vai por ti. Isto não é só uma ordem, é um convite, vai porque é para o teu bem, para a tua felicidade. Esta reinterpretação muda completamente a perspectiva, não é? A ideia central que daqui se retira é que o chamado de Deus, qualquer chamado, não é para nos tirar alguma coisa, mas sim para nos levar em direção à nossa própria felicidade e realização. Mas a história não se fica por aqui, nem pensar. Este chamado pessoal, esta promessa de felicidade para Abraão, tem na verdade um alcance muito, muito maior. A promessa feita a Abraão é, de facto, como uma semente que já contém uma floresta inteira. A promessa diz: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. É uma promessa com uma dimensão universal desde o primeiro minuto. E o que é que isto significa, na prática? Bem, duas coisas. Por um lado, a vida de Abraão tornar-se-ia um exemplo, um modelo de bênção. E por outro, e talvez mais importante, através dele, a bênção de Deus chegaria ativamente a toda a humanidade. Ele seria o canal. E este leva-nos a uma ideia que é intemporal, não é? A de que uma verdadeira vocação, um chamado autêntico, nunca é apenas para nosso benefício. É sempre uma missão que nos coloca ao serviço dos outros, ao serviço de algo maior que nós. Agora, vamos dar um salto no tempo. Um grande salto, quase 2 milénios. Aquela promessa antiga, feita a Abraão, continuou a ecoar ao longo da história, até que acontece um momento transformador num lugar muito especial. O cenário é incrível. Uma montanha alta, isolada. Jesus leva consigo apenas 3 dos seus discípulos e, de repente, transfigura-se e aparecem, ao lado dele, Moisés e Elias, a lei e os profetas. É como se toda a história de Israel se concentrasse naquele preciso momento. E então, tal como com Abraão, ouve-se uma voz do céu, mas a mensagem agora é nova e é muito específica. Este é o meu filho, a quem eu amo. É nele que eu me agrado. Escutem-no a ele. E esta frase é de uma densidade incrível. Cada pedaço dela ecoa uma esperança antiga de Israel. Este é o meu filho, remete para o rei messiânico. A quem amo, lembra o servo sofredor de Isaías, e escutai-o aponta para o grande profeta prometido, semelhante a Moisés. 3 esperanças, cumpridas numa só pessoa. Então, o que é que esta viagem toda, desde o chamado Abraão no Iraque antigo
até esta visão na montanha, nos diz. Diz-nos que esta é, no fundo, a história de uma grande libertação, a história da quebra de correntes. É importante percebermos aqui o que a palavra salvar significa neste contexto. Salvação, segundo a fonte que estamos a analisar, é sinónimo de libertação. Ser salvo é ser libertado de tudo aquilo que nos prende, que nos oprime. E esta libertação não é uma coisa que acontece de uma só vez, é um processo, quase em camadas. Começa com a libertação política e social, como a saída da escravidão no Egito, depois avança para a libertação de sistemas religiosos que se tornaram opressivos e culmina na libertação do nosso inimigo final, o medo da própria morte. Claro, isto não quer dizer que as pessoas deixam de morrer fisicamente. A ideia é outra, é bem mais profunda. Significa que a morte deixa ter o poder final, a última palavra. Significa que a relação de confiança com Deus é algo que nem a morte consegue quebrar. E pronto, chegamos ao fim do círculo. Aquele caminho de confiança iniciado por Abraão há milhares de anos acaba por se revelar como o derradeiro caminho para a liberdade. A liberdade da suspeita, a liberdade do medo e, por fim, a liberdade do poder da morte. E esta história tão antiga acaba por nos colocar um espelho à frente. E a pergunta que nos faz é simples, mas é profunda. Nas nossas vidas, no meio das nossas decisões e das nossas dúvidas, que caminho é que nós escolhemos seguir? O da suspeita ou o da confiança?